Eu espero que você esteja abençoado neste tempo, porque eu senti, ainda estou sentindo nitidamente a glória e a presença do Senhor. Os nossos dias, os nossos tempos, eles estão sendo marcados por experiências, galera. E eu te incentivo a se permitir viver cada uma dessas experiências, mesmo que seja em momentos distintos, talvez mesclados de sorrisos e lágrimas, mas que você viva essa experiência com Cristo, neste caminho que nós estamos trilhando, que eu conversei com vocês na semana passada, e que eu gostaria de continuar conversando mais um pouquinho, neste tempo que nós vamos passar aqui. Prometo ser rápido, mas eu quero compartilhar algo do coração do Senhor para o seu coração, algo que Ele compartilhou comigo, e eu fui muito ministrado. E você sabe que quando o Senhor revela algo para que nós possamos ministrar para você, adolescente, né, agora atingindo a sua mãe, o seu pai, né, através das lives, né, antes só você vinha e recebia, agora seu pai e sua mãe tá vivendo essa pegada com a gente. Eu quero ver quando voltar presencial 100%, seu pai e sua mãe aqui também. O negócio vai ser assim, deixa queimar, entendeu? Mas eu queria incentivar você a continuar acompanhando as nossas redes sociais, as nossas lives. A equipe Mídias tem feito um trabalho show de bola, divulgando, momentos, preciosos, enfim, trabalhando assim de uma forma incrível para poder deixar você mais amparado possível, mesmo nesse tempo aí de cuidados e isolamentos. Então aproveite, compartilhe, divulgue, tá fácil, nós contamos com você. Amém? Galera, a nossa temporada Marcas na História, e nós temos sido marcados sábado após sábado. Eu ouso dizer que nós estamos sendo marcados dia após dia, Bia, Ti, equipe, ministério. Nós estamos vivendo dias de marcos, e não é o Marcos, são marcos. Mas o que acontece? Como eu compartilhei com vocês semana passada, existe um caminho. Eu quero que você pense nisso. A sua vida, adolescente, a sua vida, pai e mãe que está assistindo, como um caminho, como uma longa estrada que nós vamos trilhando ao longo dos dias. E nesse trilhar, nesse caminhar que nós estamos efetuando dia após dia, nós sabemos que nós estamos deixando, ao passar de cada pegada, de cada passo, marcos que estão sendo estabelecidos. E eu queria falar com vocês sobre essa estrada da vida novamente, galera. Sobre este caminhar que nós estamos fazendo como adolescentes, jovens, como família, né? E trilhando e deixando marcas e encerrando ciclos e iniciando novos ciclos e vivendo coisas novas e aprendendo e crescendo e amadurecendo e sempre marcando de uma forma ou de outra. E pensando neste caminho, em estabelecer marcos na história, você que está trilhando isso, você sabe que é um ciclo importante e único, e cada marco deixado e estabelecido, ele traz consigo uma consequência. E é sobre isso que eu queria falar com vocês, sobre este caminho que nós, adolescentes, jovens, estamos trilhando, que se chama vida. E neste caminho, passo a passo, momento após momento, ciclo após ciclo, nós deixamos marcos
nós marcamos, nós estabelecemos, nós lançamos e plantamos sementes em situações, em pessoas, em lugares, enfim, são tempos únicos. Estamos trilhando e deixando, estabelecendo os marcos de uma história. E eu queria falar sobre Davi, o homem segundo o coração de Deus. Alguém que marcou a sua geração de uma forma incrível. Eu falei com vocês sobre Esdras, que foi alguém usado de uma forma incrível por Deus em sua época, em sua geração, de uma forma anônima e imperceptível, de uma forma discreta, mas que trouxe consigo uma consequência que impactou e ainda gera esse impacto em todas as gerações, inclusive nas nossas vidas e naqueles que virão ainda após a nossa geração. Mas hoje eu vou falar sobre o homem segundo o coração de Deus. Eu gosto de pregar sobre o Davi. E eu quero falar sobre grandes marcos que este homem, em seu ciclo de vida, em sua caminhada, foi estabelecendo e deixando, e que nos traz grande admiração e um certo espanto às vezes. Eu quero falar com vocês que estão me acompanhando, que estão vivendo esse tempo único, sobre Davi, os marcos estabelecidos pelo homem segundo o coração de Deus, mas as consequências que ele colheu desses marcos. Porque na caminhada da vida, galera, é assim, é deixando marcos, estabelecendo sementes e colhendo as consequências de cada uma delas. E na nossa vida não é diferente. Nós sempre estamos plantando e estabelecendo marcos e sofrendo consequências e colhendo frutos. E eu quero falar sobre situações que Davi viveu, este cara admirado por muitos, esse cara que foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Essa experiência que ele viveu, e são as consequências que ele colheu na estrada da vida, mediante aos marcos deixados em seus tempos, em seus ciclos, em suas épocas. O primeiro marco histórico, galera, que eu queria falar com vocês, é sobre o grande feito de Davi. Na época, um pastor de ovelhas, um menino, um adolescente, alguém que já possuía uma promessa, mas completamente desacreditado, completamente improvável, como um homem que deixaria grandes marcos em sua caminhada, em sua geração. E certo dia, esse menino, a pedido de seu pai, ele foi levar alimentos para os seus irmãos que estavam com o exército na guerra, e mediante aquele momento, ele apenas como, como que eu posso dizer, um funcionário do iFood na época, ele foi fazer uma entrega e se deparou com uma afronta inimiga, e não era uma simples afronta inimiga, era uma super afronta, uma afronta gigantesca, porque aquela pessoa, aquele homem que desafiava o povo de Israel, que já estava amedrontado, que já estava sem coragem de enfrentar aquele cara, porque viu o tamanho dele e falou: vamos parar por aqui, porque ele vai marcar as nossas vidas de uma forma não muito legal. E quando ele viu aquela afronta ao povo de Israel, ao povo dele, à sua família, ao seu povo, ao seu Deus, ele ficou revoltado, e ele, mesmo sendo um menino, mesmo sendo um jovem, ele estabeleceu um grande marco. E você conhece a história que está lá em 1 Samuel,
capítulo 17, que ele enfrentou, né, aquele gigante, o Golias, e ele venceu, e ele deixou um marco incrível na história. Porque a partir daquele momento, eu creio que todo o povo de Israel passou a conhecer o jovem Davi, aquele que seria o rei, aquele que seria o homem segundo o coração de Deus. Então Davi começou bem a sua história, estabelecendo um grande marco. E como consequência deste grande marco, como eu disse, ele se tornou um grande rei, ele se tornou um homem segundo o coração de Deus. Ele ganhou, né, as promessas do rei naquela batalha, como a mão da princesa, por exemplo. O negócio foi bom pro lado dele, viu? Valeu a pena, né? Um menino que estabeleceu um marco e sofreu grandes consequências. Sofreu não, foi atribuído, né? Foi agraciado com consequências muito boas. Como eu disse, a partir daquele momento, toda Israel, toda a nação começou a conhecer Davi. Eu penso que ele colheu esse fruto. Na caminhada da vida, este marco foi estabelecido e foi deixado. E foi recompensado logo em seguida, através de tudo aquilo que ele viveu, que ele desfrutou, que ele conquistou. E isso foi muito bom. Mas nós acompanhamos a história de Davi, e na sua caminhada, já estabelecido como um grande rei de Israel, como alguém que era referência, como um homem de Deus, alguns outros marcos foram deixados. E se você acompanhar toda a história dele, você vai ver que nessa caminhada muitas sementes foram lançadas, e muitos marcos foram estabelecidos, implantados, implementados, galera, sobre a trajetória de vida dele. E ele foi sofrendo consequências, ele foi sendo beneficiado, ele foi sendo colhendo frutos destes marcos que foram estabelecidos e que mudaram a história da vida dele e da vida de todos os hebreus, dos israelitas, da família dele. As promessas de Deus foram sendo estabelecidas a partir de cada marco que foi imposto por Davi. Mas a sua história nos reserva emocionantes capítulos, galera. Porque a Bíblia fala em 2 Samuel capítulo 11, que certo dia o exército de Davi, o rei Davi, estava em batalha, e Davi optou por não estar à frente do exército naquele dia, algo que era raro de se acontecer, porque na cultura da época, né, sempre o rei estava com o exército, sempre o rei participava das batalhas e guiava e conduzia, e eu penso que implantava novos marcos através de cada conquista e colhia frutos dessas conquistas. Aquele dia, Davi se ausentou do ciclo, do trajeto, do caminho de vida, e ele estabeleceu um novo marco na vida dele. A Bíblia fala que em um momento de distração em sua janela, ele se deparou com uma mulher muito bonita que estava se banhando, e Davi teve um relacionamento profundo com ela. Davi estabeleceu ali um novo marco, agora não tão bom, não tão produtivo, porque no desfecho da história, nós sabemos, e você pode ler na sua casa e acompanhar, que aquela mulher casada com um homem que fazia parte do povo de Israel, que lutava pelo exército e pelo rei Davi, e Davi, quando soube daquilo, ele
formou ali, né, implantou um plano para que aquele homem fosse morto e para que um novo marco fosse estabelecido. Mas como assim, deles? É o que eu digo a você. Na estrada chamada vida, na trajetória, nós estamos caminhando e estabelecendo, dia após dia, marcos, sementes, que vão guiar e passar de geração a geração. E pessoas vão trilhar e vão viver como consequência cada marco, cada colheita, cada frutificação daquilo que nós estamos passando e plantando, seja consciente ou inconscientemente. E se você continuar vendo essa história depois deste marco, né, negativo, a Bíblia fala que Davi, ele entendeu o seu erro, ele admitiu, né, que ele forjou toda uma história, todo um contexto para que aquele homem fosse morto e para que ele pudesse continuar a se relacionar com aquela mulher e para que ele continuasse vivendo aquela história, aquele novo marco negativo que fez parte do caminho da vida dele. Davi reconheceu que errou. Davi reconheceu que aquilo não era o caráter de um homem de Deus, de um rei, de um homem segundo o coração de Deus, e se arrependeu. Ele se arrependeu e ele entristeceu o seu coração, pois reconheceu, né, o seu erro. E a Bíblia fala que, claro, com certeza, o Senhor perdoou a vida de Davi. Porém, na caminhada da vida, os marcos estabelecidos sempre geram frutos, sempre trazem consigo consequências, boas ou más. Denis, você quer dizer então que nós, como seres humanos, como adolescentes e jovens, nós na nossa caminhada, no nosso trilhar da nossa vida, nós estamos estabelecendo marcos? Sim. A maioria das vezes no anonimato, como o nosso amigo Esdras, de uma forma tranquila, de uma forma imperceptível, mas os marcos são estabelecidos dia após dia. Muitas vezes com um reconhecimento e um agradecimento, e muitas vezes sem nenhum tipo de aplauso ou de gratidão. Mas na verdade, nós estamos caminhando e plantando, estabelecendo marcos bons e ruins. E se você pegar toda a história da Bíblia e toda a história da geração, enfim, da sociedade, você vai ver grandes homens de Deus e grandes pessoas da sociedade que estabeleceram marcos na história que são lembrados até hoje, como Billy Graham, como personagens e pastores do nosso tempo que fazem a diferença e que deixam marcos nas nossas vidas e que deixam princípios e que nos ensinam e que estabelecem padrões que fica de geração a geração e que nós passamos e vamos passar para os adolescentes, para os nossos filhos e para os nossos netos. Assim como existem pessoas que nós conhecemos e muitas vezes até abominamos, que deixaram marcos, mas negativos e ruins. E na caminhada da vida nós somos assim. Eu te incentivo a marcar, a deixar os marcos, a estabelecer situações na sua história que possam gerar frutos bons. Mas muitas vezes nós vamos marcar por um momento de rebeldia, por um momento de inconsciência, por um momento de, sei lá, de revolta. Nós vamos deixar marcos em pessoas e em situações feridas, talvez.
Mas tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Todos os marcos, eles vão servir como caminho, e esse caminho vai ser trilhado por alguém que vai sofrer essa consequência também. E a prova disso, falando sobre Davi, é que este marco estabelecido de pecado, que manchou a sua história, que fez a diferença e que é lembrado, assim como aquele grande feito, aquele grande marco estabelecido, aquele fundamento de o menino venceu o gigante, o povo de Israel, o Deus de Israel foi honrado através da vida deste menino, deste adolescente, deste jovem. O rei pecou, o rei matou, o rei não foi ali de caráter, foi um marco estabelecido. E na verdade, galera, aquilo se perdurou na vida dele, como todos os marcos vão perdurar em nossas vidas, nesse caminho, nesse trilhar, nesse trajeto. E se você continuar lendo a história depois disso, depois dessa situação entre Davi e Betseba, aquela mulher que estava se banhando, e da morte de seu marido Urias, um soldado de Davi, do seu exército, aquele marco de sangue e dor, gerou um arrependimento muito grande na vida de Davi, e eu creio nisso. E eu creio que ele pediu perdão, ele se arrependeu de fato, e Deus liberou o perdão sobre a vida dele, mas aquele marco já tinha sido estabelecido, e a consequência, o fruto dele, ia vir à tona. E o profeta Natã, que ministrava a vida de Davi, que era a voz de Deus muitas vezes para Davi, ele alertou sobre aquele marco ruim que foi estabelecido, e ele disse: Deus o perdoa, mas a espada jamais sairá de sua casa. E eu não quero falar isso para entristecer a história, eu não quero falar aí isso para poder de repente te deixar assim assustado ou com medo. Não, mas eu quero te relatar que os marcos eles são estabelecidos, e que você vai fazer isso, e que você deve e precisa estabelecer marcos, mas você precisa tomar cuidado aonde você firma, como você estabelece, porque tudo virá à tona. Mas Deus não perdoou Davi, deles? Perdoou. E Davi sofreu as consequências daquele marco. E a Bíblia fala em 2 Samuel capítulo 13, que depois daquela história, depois daquele marco estabelecido, banhado de sangue, mesmo perdoado, mesmo purificado, e um homem segundo o coração de Deus, as consequências e os frutos vieram à tona. E se você continuar lendo a história, você vai ver que a casa de Davi, a família de Davi, sofreu a consequência daquele marco estabelecido. Mas Denis, poxa, foi um marco. Sim, e ele sofreu a consequência disso. Porém, eu não estou ignorando o fato daquele marco estabelecido logo no início, quando ele ainda jovem afrontou o gigante e o derrotou e foi honrado. Com certeza ele colheu grandes frutos, ele se tornou um rei de toda uma nação, ele se tornou um homem segundo o coração de Deus, e tudo começou ali, naquele marco estabelecido à frente daquele gigante, naquela vitória daquele menino, aquele pastor de ovelhas que vivia no campo. Com certeza ele foi muito beneficiado, e ele teve as consequências positivas disso, ele colheu os frutos bons, mas ele estabeleceu marcos ruins, e também foi contemplado com as suas consequências. Porque na estrada da vida nós estamos estabelecendo e plantando no anonimato, no reconhecimento, em meio ao secreto, à frente de grande multidão. Nós estamos estabelecendo e deixando marcos.
em pessoas, em lugares, em situações. E a casa de Davi sofreu com aquele marco. A consequência veio. E a Bíblia fala, como eu disse, que a consequência foi tão grande, assim como a consequência da vitória sobre Golias. Eu não estou menosprezando o fruto deste marco, porque, cara, tornou Davi o rei de Israel. Tudo começou ali, mas eu estou dizendo que ele também colheu o fruto daquele outro marco que foi plantado, que foi estabelecido. E você vai ver, decorrendo a história, que a casa de Davi nunca mais foi a mesma. A história fala que Davi tinha muitos filhos e que, com muitas mulheres, e no decorrer deste tempo, deste ciclo, uma filha chamada Tamar e um filho chamado Aminon foram personagens principais deste marco implantado em um momento de descuido por Davi naquela janela diante daquela mulher. A história fala, a Bíblia relata, galera, que eu já estou terminando, mas a Bíblia relata que Aminon se apaixonou pela sua irmã Tamar e desejou e queria estabelecer um relacionamento, mas ela entendia que aquilo não era permitido porque eram irmãos e porque não era para ser, não era o correto. E Aminon, junto com um amigo, ele estabeleceu um plano e ele foi e abusou de sua irmã. E ele violentou a sua irmã. E aquilo gerou grande situação, grande confusão. Você pode imaginar como repercutiu aquela situação com relação a Aminon e a Tamar, com relação aos filhos do rei, com relação ao rei Davi, ao homem segundo o coração de Deus. E passando o tempo, Absalão, um outro irmão de Tamar e Aminon, um outro filho do rei Davi, se enfureceu por conta daquela situação, e passado um determinado tempo ele se vingou e ele matou o seu próprio irmão Aminon por conta daquela atitude com relação a Tamar. Então você entende a consequência daquele marco mal estabelecido, daquele marco estabelecido de uma maneira ruim, pecaminosa, o fruto daquilo. Davi viveu banhado de sangue em seu próprio lar. Davi viveu uma história de choro e dor com relação aos seus filhos, sendo que um violentou a própria irmã e foi morto pelo próprio irmão. A espada nunca saiu da casa de Davi, assim como o profeta Natan havia profetizado. Mas ele foi perdoado? Sim. Mas a consequência veio? Sim. Assim como a consequência da vitória contra Golias também o levou a um alto nível, a grandes experiências, a se tornar um grande homem. E o princípio que eu tiro disso para terminar, galera, é: na estrada da vida nós estamos sempre estabelecendo marcos. Tome cuidado com os marcos que você vai estabelecer e que você vai deixar para a sua vida e para as próximas gerações. Toma cuidado com as consequências, porque elas vão vir. Os frutos, eles vão chegar. Mas a boa notícia é que nós podemos escolher. Assim como Davi escolheu enfrentar aquele gigante e estabelecer um marco que mudou a sua história de grandeza, ele também escolheu chamar aquela mulher e se deitar com ela e bolar um plano contra o seu marido e estabelecer um marco de sangue. Não espere, adolescente, os marcos serem estabelecidos de uma forma negativa.
para você colher os frutos, porque ele vai chegar e você vai colher. Isso é real, é fato. Você tem direito de escolha. Você tem livre-arbítrio, você é sábio. Procure sempre caminhar nas pegadas daqueles que deixaram bons marcos, e em cima delas, neste caminho chamado vida, estabeleça bons marcos, porque vão gerar frutos para gerações e gerações, e principalmente para a sua vida. Mas Denis, como que eu faço para gerar bons marcos? Você tem direito de escolha. Faça a escolha correta. Implemente a pedra. Deixe e estabeleça o marco de uma forma pensada, de uma forma raciocinada, de uma forma inteligente, sábia, como homens e mulheres, adolescentes, famílias de Deus. Pergunte a Ele, tenha o mesmo pensamento, o mesmo padrão que Cristo tem, e habita em você, Ele te capacita. Estabeleça bons marcos. As suas escolhas, os seus marcos, que os seus marcos são estabelecidos pelas suas escolhas. O Davi, ele escolheu viver aquela situação. Ele escolheu enfrentar o gigante, mesmo sendo pequeno. E ele escolheu se deitar com aquela mulher. Vocês são adolescentes, vocês têm uma vida toda pela frente, e nessa vida vai ser banhada de marcos estabelecidos dia após dia, onde você for, onde você estiver, inconscientemente, como Esdras, no anonimato, eles são implantados. Mas você precisa ser sábio, escolher quais marcos vão ser implantados. Porque as consequências dos marcos, elas vão atingir a sua vida, as gerações e a sua família. Então, galera, eu quero terminar deixando essa dica para você. Saiba escolher, saiba pensar como um adolescente de Deus. Não deixe de perguntar, não deixe de buscar ajuda, conhecimento. Não se isole emocionalmente, porque isso são marcos perigosíssimos que você estabelece e que depois ele se torna real e atinge muitas vezes a sua família, os seus amigos. Estabeleça marcos que vão te levar para cima, que vão gerar bons frutos. E para isso você tem o direito de escolher, a oportunidade de trilhar o caminho que Deus preparou para você e fazer a diferença, e implantar e colher, tanto para você, para sua família, quanto para as próximas gerações que vão ser atingidas por conta daquele princípio que foi implantado no decorrer da sua história. Eu te incentivo a deixar marcos, mas marcos conscientes, produtivos, maduros. Pensa, galera, pensa nas escolhas. Ore, busque a Deus, busque os seus líderes, busque os seus pais. Mas não estabeleça marcos que vão trazer consequências ruins para a sua vida e para a sua trajetória. Viva o excelente de Deus, marcando a sua história de uma forma que todos vão olhar e ver e contemplar e serem beneficiados com os alicerces que vocês implantaram no meio do caminho, com as pegadas que vocês deixaram para que eles conseguissem trilhar e vencer, assim como você venceu e está vencendo. Mas faça a sua escolha antes que seja tarde, porque depois que ele é estabelecido, bom ou mal, vai estar estabelecido.
E daí não tem o que fazer. Frutos e consequências. E nós queremos te ajudar a marcar a sua geração de uma forma saudável. Mas eu não vou errar? Sim, Denis. Todos nós erramos. Mas eu não vou vacilar? Sim, todos nós estamos sujeitos. Mas a cada marco estabelecido é uma história de conquista ou de dor que nós vamos viver. Mas isso não ensina? Ensina. Mas é melhor aprender o amor do que estabelecer um marco ruim e viver a consequência daquilo. Seja um adolescente segundo o coração de Deus, que enfrenta o gigante e que foge da janela. Enfrente o gigante, estabeleça um marco sobre a vida dele e foge da janela. E que marco que você vai estabelecer? Um que não vai deixar a porta abrir para ninguém entrar. Nós queremos e nós precisamos marcar a nossa geração. Colha bons frutos, mas isso só depende de você. Amém? Quero louvar o Senhor. Eu espero que você se sinta abençoado com essa palavra. Eu espero que você se sinta ministrado e continue trilhando o seu caminho a passos firmes. Não desanima, não entristece. Essa é a nossa vida, essa é a nossa história, e nós temos a oportunidade de estabelecer os marcos. Estou aqui para te ajudar. Estamos aqui para te ajudar. Conte conosco e vamos juntos marcar de forma vitoriosa e derrotar os gigantes nessa geração.